gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Amém. Aos irmãos presentes e aos irmãos que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. Ó Deus, que o Deus abençoe a nós, as nossas famílias, neste domingo, né, qual começamos. Deus tem nos dado a oportunidade de iniciar o domingo louvando ao nosso Deus, bendizendo, né, ao nome do Senhor, porque o Senhor está entronizado entre os louvores, e é uma grande bênção que o Senhor tenha proporcionado isso para nós. Amém? Então vamos fazer uma breve oração para darmos continuidade ao estudo do livro de Atos, no capítulo 8, onde hoje estudaremos aquele trecho conhecido como Filipe e o eunuco etíope, né, que está dentro do contexto ainda do capítulo 8. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, ó Deus, mais uma vez Te engrandecendo, Te louvando, ó Deus, Te bendizendo, porque verdadeiramente Tu és o único digno de receber honra, glória, louvor, poder, sabedoria, Senhor. Continua, Pai amado, a nos abençoar, a visitar os nossos corações, ó Deus, a iluminar as nossas mentes, ó Deus, os nossos olhos espirituais, para que possamos ver, ó Deus, tudo que Tu já tens preparado, ó Deus, para esta festa, nesta manhã, é estarmos aqui, tanto estudando a Tua palavra, quanto em alguns minutos depois, sendo ministrado também uma palavra para todo o Teu rebanho. Senhor, que Teu Espírito Santo assuma o controle de tudo, nos guie, nos dê paz, que possamos, ó Deus, ser sempre assistido por Ele, tudo para a honra e glória do Teu nome. Assim oramos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Amém, irmãos? Podemos estar sentados. Amém, irmãos. Eu convido, então, os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro de Atos, capítulo 8, a partir do verso 26. Tá? E aí nós vamos até o final, que é o 40. Tá? Atos 8, 26. Tá? Aguardar um pouquinho para todos encontrarem. Todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. E o anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserto. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração. Regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: chega-te e ajunta-te a esse carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu o que leis? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era este: foi levado como a ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento. E quem contará a sua geração? Porque a sua vida é tirada da terra. E respondendo o eunuco a Filipe, disse: rogo-te, de quem diz isso o profeta? De si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou a Jesus. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco: eis aqui água,
que impede que eu seja batizado? E disse Filipe: é lícito, se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro, e desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. E quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, e não o viu mais o eunuco. E jubiloso continuou o seu caminho. E Filipe se achou em Azoto, e indo passando, anunciava o evangelho em todas as cidades, até que chegou a Cesareia. Amém? Até aqui. Glória a Deus, nós já oramos, né? Nós já oramos. Vamos então dar continuidade. Hoje a nossa proposta diante do Senhor é concluir este capítulo 8, já que a primeira parte do capítulo 8, acho que foram 2 domingos, devido àquele Simão Mago, né? Aquela questão de Simão Mago, que levou 2 domingos e precisava mesmo, porque é um assunto complexo. Mas o que é que a gente vê no total, assim, vamos dizer, desse capítulo 8, né? Nós já estamos assim no EBD, já estamos no ensino e a gente já fez algumas comparações, irmãos. Nós observamos que esse Filipe, já foi tirado toda a dúvida quem era esse Filipe no domingo passado, porque nós percebemos que, em função de algumas dúvidas sobre quem era esse Filipe, outras interpretações ou perguntas surgiram exatamente por não sabermos quem era, não sabíamos de uma forma assim, alguns, né, quem era o Filipe. Então surgiram algumas dúvidas. Mas uma vez tirada essa dúvida, a gente já sabe que esse Filipe aqui era um daqueles 7 diáconos que foram levantados. Esse Filipe aqui não tem nada a ver com o Filipe apóstolo. O Filipe diácono, que mais na frente ele se torna um evangelista. Tá? Então, esse Filipe aqui não é Filipe apóstolo, é um Filipe diácono, que mais na frente vai se tornar um evangelista. Isso tudo foi explicado detalhadamente nas 2 últimas aulas. Tá? A gente fez uma comparação na aula passada que eu queria trazer memória de novo, que é o batismo de um personagem específico, que é o Simão, junto, vis-a-vis, vamos dizer assim, comparando com o batismo do eunuco. Tá? Nós vamos entrar em mais detalhes da história, sim. Mas essa comparação talvez seja a raiz para a gente entender melhor esta aula. Vocês observaram que quando Filipe vai para Samaria, ele já tem essa vocação de evangelizar, né? Não é à toa que, como eu falei, se vocês forem Atos 21:8, tá? Vou até pedir para alguém, o microfone vai sempre circular, ler Atos 21:8. Tá? Porque a nossa EBD ela é participativa. Atos 21:8. Isso. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Amém? Paulo, Lucas, companhia limitada, tá? Então, a gente está vendo que a vocação do Filipe era essa. Esse Filipe, ele vai aparecer, irmãos, lá no capítulo 21. Tá ok? Ele vai aparecer lá no capítulo 21. E qual a cidade, diz a palavra de Deus, que eles estavam? Que ele estava? Cesareia. E aqui no último versículo do 8, para onde que Filipe foi? Esse Filipe? Para Azoto, e depois de Azoto, chegou a Cesareia, ok? Então, ele vai fixar residência lá, tá? Em Cesareia. Tá? Existem algumas Cesareias na Bíblia, tá? Inclusive, depois nós vamos dar uma explicação melhor para não fugir do que é mais relevante, que é sempre o princípio bíblico, para esses detalhes da Bíblia. Por quê? E olha como confunde. Existe essa Cesareia que é a maior, que é uma Cesareia marítima, e existe uma Cesareia chamada Cesareia de Filipe. Olha que coisa. O que é que vem na nossa cabeça no primeiro momento? É a Cesareia desse Filipe aqui. Filipe foi morar em Cesareia e não é, tá?
Não é. Esse Filipe, já pensou Cesareia de Filipe em homenagem a um diácono? Não, naquela época, nem existe, mas ninguém quer saber nem quem era Filipe. Só o mundo cristão, tá? Então, existia isso. Ele foi para Cesareia, e tem uma cidade chamada Cesareia de Filipe, né? Que tem tudo a ver com o louvor da Claudinha. Da Claudinha, não, louvor de Deus, né? Que foi trazido. Vou até pedir, quem pode ler Mateus 16, 13? Hugo, Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os de seus discípulos, dizendo: Quem dizes os homens ser o filho do homem? Amém? Lembra que o que é que o louvor dizia? Uns dizem que é Jeremias, outros dizem que é Elias. É esse texto aí que o nosso irmão Hugo leu. Só que aonde que aconteceu isso? Em que região? Cesareia de Filipe. Cesareia de Filipe, que não é esse Filipe, ele nem tinha sido chamado para ser diácono. Tá? Agora, ele já era discípulo do Senhor. Né? Ele já era provavelmente já daquele grupo de discípulos. Esses homens foram chamados. Então, observa que Jesus, quando fez essa pergunta, estava nas regiões de Cesareia de Filipe. Então, irmãos, não confundam essa Cesareia para onde ele foi, que era uma cidade muito maior, com Cesareia de Filipe, que nada tem a ver com esse Filipe. Quem era esse Filipe? Lucas 3:1. Acabei indo pelas beiradas, estou nas beiradas, não estou no principal ainda, né? Do tema. Estamos aprendendo um pouquinho sobre Bíblia. Lucas, quem pode ler? Lucas 3:1. Um texto que foi lido aqui, eu acho que na passagem de ano. Quer dizer, lido, eu peguei o microfone e li, para um outro propósito. Mas, vamos lá. No 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da região da Utureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Albilene. Amém? Tem Filipe aí? O camarada é grande, tetrarca da região da Itureia. Então, Cesareia de Filipe foi em homenagem a esse cidadão aí. Tá? Cesareia de Filipe, que não era o primeiro nome, esses nomes eram trocados de cidade. O governador estava lá, tinha certa autoridade, vou mudar o nome em homenagem, Filipe já tinha morrido, esse Filipe aí, tetrarca, para Cesareia de Filipe, em homenagem ao Filipe. O negócio era tudo entre família ali, um era casado com a filha do outro, aquelas coisas todas. Então, só autoridade. Então, não confundir Cesareia de Filipe para o lugar para onde Filipe, o diácono, foi e se transformou no evangelista, no ministro de Deus, na vocação evangelista, porque esse homem, por onde passava, a metralhadora dele era Jesus. Jesus para todo mundo. Era assim. E o Senhor dá 4 filhas que profetizavam para ele. Né? Então, era uma pessoa que acolheu até mais na frente, apóstolo Paulo, esse tipo de coisas. Tá? Então, tirar dessa dúvida aqui, dúvida não, dado esse esclarecimento na EBD, tá? Temos esse conhecimento. Então, o Senhor Jesus, lá em Mateus 16, que foi o louvor que nós cantamos, que dizem homem que eu sou, né? Jeremias, Elias, tal, foi nas regiões de Cesareia de Filipe, cujo nome é esse Filipe, tetrarca da Itureia, tá? Tirar dessa dúvida. O ponto aqui que nós devemos pensarmos e fazer uma comparação nós já vimos o que levou Simão a crer e se batizar, Simão mago, ou mágico, ou na versão do pastor que ele leu, eu não sei se foi no celular, tal, bruxaria e feitiçaria, né? Ou seja, está tudo dentro da mesma, vamos dizer, do mesmo conteúdo ali, é uma coisa que visa ocultar dos homens os seus grandes feitos, e ali ele se tornava um grande personagem em função totalmente de ilusionismo e coisas desse tipo, né? Enganando pequenos e grandes. Mas até ele creu, diz a palavra de Deus, e foi batizado. Só que ali o que é que existia, irmãos? Multidões. E a cidade havia grande alegria.
Só que a Bíblia vai fazer essa confrontação do batismo, por isso que ela vai destacar Simão, em particular, e o eunuco. É uma confrontação de dois batismos. Com que interesses eu estou entrando nas águas, né? Nós já vimos qual foi o interesse do Simão. Chegou a oferecer dinheiro, né? Nós falamos, para Pedro, né? Deus é... E não só aquilo que o pastor falou, ele colocou para fora. Deus fez com que aquilo que estava oculto viesse à luz. Algo grave que contaminaria a igreja. Fel de amargura, que nós já estudamos em Hebreu, né? Hebreus, na carta aos Hebreus, que além da própria amargura em si, de coração, é como se fosse uma erva daninha que vai crescer no meio da congregação, cujo resultado será trágico mais na frente. Pode levar 1 ano, 2 anos, 1 década, mas é uma erva daninha que vai trazer amargura para todo mundo, porque equivale a uma idolatria. E é uma idolatria. É uma idolatria. Não é? Samuel fala isso para Saul. Pecado, idolatria, como se fosse, né? Feitiçaria. Tá? Então, esse homem, motivos completamente fora dos propósitos de Deus. Agora, vamos focar mais no eunuco, até porque esse Simão nós já tivemos 2 aulas e precisamos, de fato, disso, porque tinha essa necessidade. Mas eu gostaria que os irmãos sempre tivessem em mente o contraste, façam uma comparação. Aí, de vez em quando, a gente vai pincelando com algumas informações adicionais, como fizemos agora, sobre Cesareia e Cesareia de Filipe. Né? Não é isso que vai te salvar, errar Cesareia, pregar um dia. Não é isso. Isso está tudo tranquilo. O importante aqui é, meu amado, esse homem, né, ele era o que prosélito, que alguns irmãos já me perguntaram, que eu falei, aquela pessoa que não é israelita de nascimento, ou judeu, como ficou mais unificado, hoje em dia chama tudo judeu, independente da tribo de que vieram, né? Antigamente era Judá e Benjamim, mas independente, de uma maneira generalizada, judeu é qualquer um descendente sanguíneo de... Esse homem era prosélito, era um homem, olha as características desse homem, da Etiópia, provavelmente a sua cor de pele não era a cor de pele dos judeus, devido ao seu local, Etiópia, né? Era um homem rico, muito rico, ele era superintendente, ou como se fosse um ministro da fazenda, das finanças, de Candace, diz a palavra de Deus, né? Que era a rainha dos etíopes, sendo que Candace, segundo todos os comentaristas, é um título que se dá, não necessariamente o nome próprio, assim como os imperadores romanos, todos levavam César, né? César Augusto, Tibério César, não estava no nome deles, mas ficou como um título, devido ao grande imperador que fez muito bem a Roma, que foi Júlio César. Depois de Júlio César, pegaram esse sobrenome e passaram a colocar nos demais imperadores romanos. Tá? Então, Candace era um título da rainha. E tinha uma característica própria também da Etiópia, que, na verdade, lá tinha esse entendimento. Você pergunta, lá era sempre rainha? O que dizem que, na verdade, o rei era o filho da rainha. Só que lá, dentro daquelas idolatrias dele, o rei, ou o filho, que era o rei, era um ser divino. Era tão divino que ele estava acima de governo terreno. Então, a mãe do rei assumia a posição de governar, de ser o poder executivo, uma primeira-ministra, e o rei era adorado como um ser vindo dos céus. Tá? Isso era uma característica lá da Etiópia. Mas nós vimos aqui que esse homem, ele estava voltando de uma festa, está na palavra. Provavelmente ele foi aquelas festas envolvidas com Pentecostes, tá? Lembrando que estas festas judaicas, elas se misturam, porque não são só 3 festas, tá? Só que tem 3 festas que nem um judeu podia faltar, era uma ordem de Deus, né? Era uma ordem de Deus, que era o Pentecostes, que era a Páscoa, a primeira, o Pentecoste e Tabernáculos. Essas 3 festas ninguém podia faltar.
Só que uma emenda com a outra. Por exemplo, Páscoa se emenda com pão asmos, que é uma festa distinta. Mas ela está junta, porque é pertinho, tá? E assim vai, expiação com o tabernáculo. Eles dão até mais valor, o Yom Kippur. Lembra que eu falei do Yom Kippur? Que é o dia do perdão. É o único dia realmente que há uma ordem divina de jejum de 24 horas para os judeus. Tá? 24 horas. Inclusive são liberados, se quiserem, está previsto em lei, de faltar ao trabalho. Porque é 24 horas mesmo de jejum. Não é jejum de 6 horas, de 12 horas, de 24 horas, tá? E esse homem, irmãos, era um homem que estava nessa condição. Então você vê um prosélito rico de outra região. Outro detalhe que a gente vai colocar aqui. Hoje, a capital da Etiópia chama-se Addis Abeba. O nome da capital hoje. Eu não sei qual era a capital na época. Tá? Mas os irmãos têm a ideia da distância de Addis Abeba para Jerusalém? Quase 4.000 quilômetros. Né? Você tem ideia, eu estive visitando meus pais recentemente. Né? Papai com 90 anos, tal, mamãe com 80. Todo dia, todo ano, uma vez por ano, tem que ir lá dar um abraço e um beijo neles. Né? Eles cuidaram da gente. Primogênito, mais velho. 4.000 quilômetros. 3.890 e lá vai pedrada. Daqui para Recife são 2.500 quilômetros. É longe, né, daqui para Recife. Então, esse homem vem de carruagem, isso é uma peregrinação, vem preparativos antes, entendeu? Liberado pela autoridade, a sua rainha, para adorar. Então, esse homem era um homem rico, poderoso e talvez mais fiel do que muitos judeus que estavam naquelas festas, cumprindo uma mera formalidade. O que esse homem fazia também, irmãos? Ele estava com o livro dos profetas. Para ter um livro daquele, era caríssimo, não era, quase ninguém tinha, só rabinos, era muito caro, porque a confecção não é como hoje. Uma folhinha de papel, você tem máquina, imprensa, com alta tecnologia, era algo muito caro, era artesanal. O tempo que se levava para fazer aquilo, aquele homem tinha poder para adquirir aquilo. E ele estava voltando para o seu país, a Etiópia, lendo a palavra. Então você vai vendo as diferenças dele. O Simão Gomará está lendo, ele saiu da festa, ele não foi cumprir formalidade, ele tinha sede de Deus. Ele tinha sede de Deus. Ele queria entender mais de Deus. Ele queria entender mais de Deus. Né? E eu acho que o pastor já tinha comentado alguma coisa disso, quando se falou sobre batismo no Espírito Santo. Ele demonstrava esse interesse. Então ele está ali na carruagenzinha dele, ele fala, já cumpri minha tabela. Não. Ele está lendo, e se lia em alta voz naquela época. Era muito comum a leitura em alta voz. Né? Ou, pelo menos, num tom baixo, mas audível. Você está falando, a pessoa está ouvindo, alguém está ouvindo. Então, ter um rolo daquele era caro. Ele poderia nunca comprar, ninguém era obrigado a comprar. Mas ele tinha, porque ele tinha interesse em ter a palavra de Deus perto dele. Segundo, nós vamos falar da ida do Filipe para lá. Mas nós queremos fazer essa comparação para que os irmãos vejam a diferença, que esse é o principal. O que não der para falar não tem problema, mas esse é o principal para os irmãos entenderem o coração, o que move alguém crer genuinamente, arrepender-se, né, e seguir um novo caminho. Esse homem estava lendo. Filipe, quando chega lá, a gente já viu como é que Filipe vai, o anjo, o Senhor dá ordem para ele lá, o Espírito manda, ou seja, resumindo, sem entrar no detalhe do anjo, do Espírito, é Deus que está mandando, e o Filipe está obedecendo. Chega perto do carro. Lê o que entendes. Normalmente, quem faz ou quem ousa fazer uma pergunta dessa é alguém que entende, que tem assim, eu tenho a explicação para você. Porque é muito ousadia você estar, né?
e você chegar para a pessoa, você lê o que você está entendendo, e a pessoa pode, se você fizer isso no dia de hoje, a pessoa vai dizer, quem é você, meu irmão? Quem te chamou aqui? Não é? Mas Filipe estava sendo guiado pelo Espírito de Deus. Leis o que entende? Então Deus, né? Deus sabe todas as coisas. Ele falou, olha, como posso entender se alguém não me ensinar? E Paulo já fala isso quando escreve aos Romanos, né? Como crerão se não há quem vá até eles, né? Se não ouvirem, se alguém não pregar? Mas eles podem crer ou não, mas se ninguém falar nada, fica difícil. Não é que Deus precisa de nós, mas nós temos a honraria, todos nós aqui, de sermos vasos nas mãos do Senhor, luz aqui na terra e sal, né, para que Deus, quando olhe para a terra, veja alguns pontinhos luminosos. Tudo na escuridão, trevas, mas tem ponto luminoso ali, clareando os lugares escuros, que é a igreja do Senhor. Amém? É isso que é o trabalho. Então, como o homem está lendo, olha o que é que ele está lendo, né? Todo mundo sabe, Isaías 53, que é um trecho altamente, fala de toda a entrega do Senhor, da sua humilhação, da sua rejeição, né, pelos seus, do fruto do seu trabalho, do seu penoso trabalho, né? Aprove ao Pai que assim fosse, está tudo ali. Aí Filipe, começando por esta escritura, né? Filipe fala de quem? Jesus. Que é a nossa pregação, que é a pregação que o apóstolo Paulo falava do Evangelho. E o que é que por isso toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, e ela vai sempre apontar para Jesus, para a igreja, para um corpo que é comprado pelo sangue de Cristo. Ela vai apontar, as coisas são sombras, eram modelos de coisas que vão, né, acontecendo. E ali no Antigo Testamento, tendo como o Carlos sempre fala, nosso pastor, tem princípios para a nossa vida, porque a Bíblia ela fala de duas coisas sempre assim. Você vai ver Cristo e vai ver algo aplicável para você, no mesmo texto. Você vai ver a pessoa de Cristo e você vai ver aquilo que é para você. Você vai encontrar isso. Qual é a minha parte nesse processo aqui que mostra Cristo? Você vai ver essas coisas, né? Quem sou eu nesse texto? Quem é a igreja nesse texto? Né? Então, esse homem, irmãos, não estão vendo a diferença? Ele está voltando, ele poderia ou não comprar esse livro, ele era rico, ele não precisava, ele podia dizer, não, o dinheiro que eu ganho, eu tenho uma vida. Não, ele cumpria aquilo que ele entendia que estava agradando a Deus, mas ele não conhecia a nova aliança. E o Filipe vai e começa a pregar Jesus, e certamente Filipe falou até do crer, do arrepender, do batismo. Como que a gente pode concluir isso? Porque no versículo 36, diz assim, indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água, e disse o eunuco, eis aqui água, quem pede que eu seja batizado? Não é? Quando ele pergunta isso, é porque Filipe já vinha da experiência de Samaria. O pessoal creu e foi batizado, com alegria, exceto Simão, que creu e foi batizado, mas, na verdade, ele não tinha compromisso, como a gente já aprendeu nas aulinhas da segunda-feira, que o pastor tem dado, né? Aquela equação do que é o verdadeiro, do crer, não é só acreditar, né? Acreditar, ter ali a certeza e comprometer-se, é um conjunto, é viver, na verdade, né? É a vida diariamente em fé. É o João 3,16, que eu falei para vocês, João 3,16, se a tradução fosse possível para o português, mas o português não tem esse tempo verbal, seria quem crendo será salvo. Não quem crê, porque não é estático, é quem crê e continua crendo todos os dias. Esse é o certo, mas não tem tempo verbal no português. Ninguém fala quem crendo. Então é quem crer e continua crendo. Esse perseverarão até o fim. É quem crê e continua crendo. Tá? É lícito se crer de todo o coração. Outra coisa que esse eunuco fala, irmãos, e é isso que a gente precisa ter para a nossa vida como cristão, é que ele sempre usa o verbo rogar. Rogo-vos, rogo-vos, rogo. Ele fala para Filipe isso. E o rogar tem um peso muito grande. De todos os pedidos que se faz, verbos utilizados para
coisas como eu solicito, eu peço à senhora, eu peço ao senhor. O rogar é o rogar, a depender do falante, do ouvinte, é quase uma ordem. Né? Por exemplo, quando Jesus, no João 17, ele usa o verbo rogar, falando ao Pai. Rogo não somente por estes, mas por aqueles que, ao ouvir a minha palavra, hão de crer em mim. Né? A pregação dele. Então, você acha que o Pai vai negar ao Filho isso? Né? Então, quando Jesus usa o rogo, é líquido e certo. É o pedido que o Pai não nega, porque é o Filho amado que está pedindo. É o Rei da Glória que está pedindo. Por isso que nós fomos alcançados um dia, irmãos. Porque foi o Filho que pediu ao Pai por nós. Não é um pedido, quebra o galho, vê se dá para fazer. Então, Filipe, ele usa esse verbo. Nesse caso, não tem a mesma força do que Jesus falou, mas é um pedido do tipo, quase constrangendo. Entra no carro, por favor, me explica, eu preciso muito aprender, eu tenho sede de Deus. E ele atendeu. Olha a diferença de postura. Olha a diferença de postura. Por isso que dentro de igrejas, vamos dizer assim, ou da igreja no mundo todo, não é? Tem o pessoal que está querendo a intimidade com Deus, aprender de Deus para a sua própria vida e por amor aos demais, ao próximo, e tem as pessoas assim, eu me sinto bem ali. Ali é um bom local social, é um bom local de passar domingo pela manhã. Mas não tem aquele compromisso. Não é um Simão, ninguém está dizendo a pessoa Simão, mas a gente precisa ter essa. Porque qual é o resultado disso tudo, irmãos? Esse homem foi batizado? Foi. E quando ele faz a pergunta no 36, por isso que eu estou focando, não estou lendo, porque nós já lemos tudo, não vou pegar versículo por versículo, nós lemos aqui. Quando ele fala no 36 que tem água, o que impede de ser batizado, ele já está dizendo, eu quero essa bênção para mim. Qual é a resposta que o Filipe dá? É lícito se creis de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aí a gente tem duas referências imensas. Se for, não precisa ir lá em Romanos 10, não vou pedir para ninguém ler, né? O que é que Paulo fala? Se com a boca confessares, né? A Jesus Cristo, né? Como Senhor, e com o coração creres que Deus o ressuscitou de entre os mortos, serás salvo. Paulo não era nem convertido ainda, aqui, ó. Não é? Mas a fórmula não mudou. Deus quer que a gente creia de coração e que Jesus está vivo e reina para todo sempre. Então, foi dessa forma que o eunuco estava. E a gente tem que sempre olhar, é alguém que aparentemente não precisava de nada disso. Ele estava muito bem confortável com a religião dele, de subir nas festas 3 vezes por ano. Ele não era assim. Ele tinha sede de Deus. Minha alma tem sede de Deus vivo, né? Está lá no Salmo, como terra sedenta, né? Seca no deserto. Aí, amados, é lícito se crer de todo o coração. Agora você vê que tem, é 1 a 1, né, aqui, Filipe com ele. Filipe falou isso para a cidade de Samaria. A palavra diz claramente que toda a cidade se alegrou. Havia alegria, eles estavam recebendo de coração. Mas destaca esse homem enganoso e tira do meio da igreja, né, de uma certa forma. Ó, e Pedro dá a solução para ele, você tem que se arrepender, amigo. E a gente viu que o que é que ele responde para Pedro? Ora vocês por mim. Ou seja, ele quer o resultado. Ele quer o resultado. Mas fazer o meio do caminho, que é se arrepender, e talvez Deus restitua a você essa chance de você vir fazer parte de coração do corpo, né? Ele não que a resposta do Simão foi: não, ora vocês por mim. Olha, aquilo que nós dizemos, ninguém pode se arrepender pelo outro. Eu não posso me arrepender pelo Diego. Eu não posso me arrepender pelo Carlos. O Carlos não pode por mim. A gente pode orar pelas pessoas, mas isso tem coisas que só nós podemos fazer.
com Deus. Só nós. Né? Com forças, sem forças, no leito, na cama, mas é você com Deus. Né? A Cláudia quer falar alguma coisa. Quando a gente estava lendo essa passagem aqui, eu me lembrei daquele versículo que diz assim: buscar-me-eis e me achareis, né, quando me buscares de todo o vosso coração. Verdade. Então eu creio assim, ele estava buscando a Deus de uma forma tão sincera, com o coração tão sincero, que Deus moveu o Felipe lá do outro lado. Isso. Para ir falar com ele. Né? Então, verdade. Eu creio que quando verdadeiramente a gente quer se aproximar de Deus, né, o que acontece? Né? Ele move para que a gente verdadeiramente o conheça. Né? Sim. Esse ponto que a Cláudia falou, a gente vai até explorar um pouquinho. Muito bom, Cláudia. Esse aqui. Essa movimentação do Felipe, né? Que a gente deu foco aqui para não ficar preso na postura ou na resposta desse etíope, superintendente dos tesouros, né? Mas esse ponto aqui dela é importante, como Deus está vendo todas as coisas. Deus está vendo Felipe lá em Samaria, uma grande multidão crendo e sendo batizada, mas Deus está vendo alguém sozinho, numa estrada que estava praticamente deserta, nesse retorno de quase 4.000 quilômetros, 3.900 arredondando, né? Não é perto. E ele ia voltar, isso por pernada, né? 4.000 para a soma da ida e da volta, não. É 4.000 cada pernada. Cada pernada, irmãos. Ah, claro que não era ele era uma autoridade, tinha alguém conduzindo a sua carruagem, né? Ele estava ali lendo, tal. Ele era o homem era uma autoridade. Então, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Isso me lembra de novo o louvor, né? Tá tudo, né? É nesse Mateus 16, na região perto de Cesareia, que o Pai vai revelar a Pedro, sem que Pedro saiba que foi o Pai que o revelou, que diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E vós, quem dizeis que sois? Tu és o Cristo, o Filho de Mateus 16. Né? E o que é que esse homem diz aqui? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Né? A confissão dele, bem parecido lá com o que a gente está vendo aqui, o louvor, como, né, nada combinado, eu nem conhecia este louvor, achei lindo esse louvor. Né? Estava falando também com a irmã Marilene, né? A gente não conhecia, acho muito bonito. E então, ele mandou parar o carro e desceram ambos, né, e foram batizados. Mas o interessante, irmãos, que a gente vê aqui no final, é que quando eles saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe e o eunuco não mais viu o Filipe. Tá? Alguns tentam amenizar essa palavra arrebatou, ou transportou, enfim. Mas eu creio literalmente que ele foi. Não vejo dificuldades, eu vejo alguns comentaristas com dificuldades de coisas sobrenaturais que eu fico assim espantado. Eu fico, sabe, pessoas que conhecem a palavra, né? E quando ele fala um negócio, a plateia ri e ele também, porque assim, como assim? Né? Parece que é difícil. Né? A gente já viu, foi um texto explorado, a dona Helena até colocou aqui uma vez na quinta-feira. Haveria alguma coisa difícil para mim? Né? É Deus falando para Abraão e Sara. Sara já cessou o costume das mulheres, como é que ela vai engravidar? Ué, haveria alguma coisa difícil para mim? Deus não está falando nem do caso específico dela. Ele está dizendo o seguinte: me diz alguma coisa difícil que eu não posso fazer? Então, qual a dificuldade dele arrebatar o Filipe, né, e levar para a cidade de Azoto, e depois ele sair evangelizando e parar em Cesareia e fixar a residência lá? Nenhuma. Mas o que a gente está querendo dizer, irmãos, aqui, é a forma como esse eunuco continuou o seu caminho depois de crer de todo o coração e ser batizado. Jubiloso. Não é? É uma palavra assim que expressa uma alegria além do normal. Não estou feliz. É uma coisa.
jubiloso é dando saltos, irmãos, sabe? É quase o corpo não conseguindo mais estar voando, porque a alegria dele não depende da presença do Filipe. Aquilo que também o pastor já tinha falado. Quando Simão quer ter notoriedade, Filipe pregava e exaltava o nome do Senhor Jesus. Então, houve aquela operação em atendimento ao que Deus já estava vendo no coração daquele homem, como Claudinha falou, e a gente vai ainda falar só um pouquinho, que é o começo. A gente foi no núcleo do texto, né? Essa forma de transformação. Ele seguiu jubiloso. Podia ser que aquele homem ficasse triste, pô, cadê o Filipe? Eu queria recompensá-lo, eu queria dar algumas moedas para ele, Esse homem... Não, irmãos. Não, ele ficou feliz por causa de Jesus Cristo. Filipe foi um instrumento das mãos dele. Né? Nunca mais se viram. Ele foi lá para a Etiópia, aí já é coisa da comentaristas, tradição, não existe nenhuma prova de que ele levou o evangelho para a Etiópia. Alguns falam que ele foi além, foi para o egípcio, que o cristianismo que lá existe hoje, que é extremamente perseguido também, são chamados cristãos coptas. Os coptas, de vez em quando está tudo bem, de vez em quando estão sendo ceifados lá, no Egito, é perto ali. Né? Mas isso é uma tradição, não se tem certeza. Né? O que se sabe é esse homem, irmãos, o encontro com Jesus muda o homem. Esse homem era um religioso. Sabe aquela pessoa religiosa? Tem que ir todo domingo não sei aonde. Aí vai, compra dela, volta para casa, triste. Tal. Este homem aqui mudou tudo na vida dele. Ele não cabia dentro de si mesmo, não é assim que fala? Quando a gente está alegre. Independente do Filipe. Filipe foi transportado para outra cidade. Né? Ele não cabia dentro de si mesmo. É outro caminho. Depois que a gente encontra Jesus, é outro caminho. É outro caminho, irmãos. É diferente. Mas a gente viu que esse homem continuou o seu caminho jubiloso. Ele não teve que parar de trabalhar para Candace. Ele não teve que deixar de ser superintendente do tesouro. Né? Mas ele teve a sua vida transformada. E certamente foi um instrumento das mãos de Deus. Eu creio, apenas creio. Não existem evidências, querido, mas não creio que com a alegria que esse homem saiu, e como Deus o amou, mandando um mensageiro, um emissário dele, só para encontrar com ele no deserto. O pastor quer falar um pouco? Não, vou aproveitar até esse gancho aí que o irmão deixou. Nós, é até complicado para eu falar isso, mas nós desconhecemos, tá, o tamanho desse Deus que nós servimos, que nós temos nas nossas vidas. Tem uma passagem na minha vida que me marcou muito, tá, que foi a morte da minha mãe. Ela, como vocês sabem, ela morreu em um acidente de carro e eu acompanhei o processo desde o momento da retirada dela do veículo e tal. E eu me lembro que ela foi levada para o hospital do Andaraí e eu fui com ela na ambulância e ao meio-dia ela faleceu. Eu saí daquela sala, quando o neurologista chegou, falou para mim e tal, eu saí daquela sala completamente desorientado, sem saber o que fazer. Totalmente. O chão tinha saído debaixo do meu pé, enfim. Eu me lembro que eu saí do hospital, fui para o pátio do Andaraí, e quando eu cheguei ali naquele lugar, veio um policial militar, do nada, pegou pelo meu braço e falou assim, vem aqui que eu vou te levar no lugar aonde você vai ser atendido. E ele me levou lá no subsolo do Andaraí, onde tinha uma agência funerária e onde eu tratei de todos os procedimentos. Veja bem, gente,
uma coisa totalmente estranha, atípica. Primeiro porque policial, como é que ele sabia? Eu não estava chorando, não estava agindo de forma... Estava sempre sereno, calmo. Durante todo o processo eu fiquei assim, eu só chorei depois do sepultamento. Mas enquanto era somente eu poderia arrumar tudo, estava tudo na minha responsabilidade, eu não pude fazer isso. Então, eu fiquei no equilíbrio. Mas, nesse momento, esse camarada me pega pelo braço e diz assim para mim, vou te levar num lugar onde as coisas... Você vai cuidar do processo. Então, a gente fica pensando, Deus tem seus anjos, né? Deus tem suas maneiras de resolver as coisas. Nesse episódio que o irmão Reginaldo falou, Filipe foi levado para o deserto, gente. Só tem areia lá. Mas precisava fazer alguma coisa com aquele homem que estava ávido pela palavra de Deus. Ele queria conhecer mais do que ele estava lendo e não tinha ninguém para ministrar isso, porque ele mesmo diz, como é que eu vou entender se não tem ninguém que me explique? O coração dele estava ávido. Então, a gente precisa ter o entendimento, irmãos, que Deus, ele olha o nosso coração, contempla a nossa necessidade, ele é verdadeiramente atento às nossas necessidades. Então, não importa a situação que está te envolvendo naquele momento, se é de tristeza, se é de angústia, ou se de qualquer outra coisa, Deus está olhando você, e ele está atento a você. Então, não importa o que os outros pensam, deixam de pensar, o que importa, meus irmãos, é que Deus está te olhando naquele momento. E é essa segurança que nós temos que ter, gente, porque quando eu leio um episódio desse aí, o camarada no meio do deserto, no meio do nada, num monte de areia, de repente Deus coloca um cara correndo atrás do lado dele, porque a Bíblia diz que ele começou a correr do lado da carruagem. Imagina que cena estranha. O cara está lá, na caravana, de repente pinta um cara do lado da carruagem correndo. E aí esse camarada começa um diálogo mais estranho ainda. Você entende o que você está lendo aí? Né? Então, isso para mim é totalmente fora de qualquer, sabe, é fora do normal. Então, a mesma coisa que aconteceu comigo, e eu sei que cada um de vocês tem a sua própria experiência, aconteceu com esse camarada. Gente, Deus é maravilhoso demais. Deus é maravilhoso demais. E vale a pena servir esse Deus. Vale a pena morrer por ele e para ele, se for preciso. Amém? Amém, irmãos. É isso, né? Todos nós, como o pastor falou, se fôssemos contar quantas experiências dessa, aparece alguém do nada, assim, e você nunca mais vai encontrar aquela pessoa. Às vezes, Deus manda um anjo lá, vai fardado, tal, mas depois some e você nem sabe. Arrebatado, vai para algum lugar aí, mas ele vai consolar o teu coração, vai dar toda a orientação. Agora que a gente viu o comportamento do eunuco, as condições dele, como ele tinha tudo para se tornar, ou para se achar alguém famoso, e ele não era assim, a gente pode falar um pouquinho do ponto que a Claudinha levantou, né? A gente viu que o Filipe estava lá em Samaria, e a cidade toda crendo, se arrependendo, indo para o batismo. Mas como os apóstolos lá tiveram, Pedro e João, né, ficaram não só a par da sua ação, como provavelmente, talvez algum tempo por ali, depois de terem concluído o seu trabalho, a palavra diz que eles voltaram, e nós até citamos isso, não é? Como a expansão da palavra de Deus está vencendo os obstáculos. Está no livro de Atos. Vocês não peguem cada domingo isolado. O livro de Atos, ele ele vem numa crescente. Vocês estão vendo? Está o pessoal quietinho, Deus diz, olha, não sai antes que do alto seja revestido do poder. Saindo sem ser revestido de poder, você não está derrotado. Aliás, você não será derrotado, você já está derrotado, né? Mas quando eles obedecem, ficam ali e são revestidos de poder para anunciar o evangelho, vocês vão ver que as coisas vão numa crescente. E do outro lado também, a oposição crescendo, crescendo, crescendo. Nunca é difícil algo livre.
Sempre uma oposição, sempre um obstáculo. Aqui foi Simão Mago. Já pensou se Pedro, né? Um pastor falou, Pedro teve ali discernimento de espírito. Pedro olhou para ele como se lesse a alma dele, assim, ó. Eu estou vendo que você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Como assim? Você está lendo meu coração? Não, eu tenho o Espírito Santo, né? Essa é a tua situação. E isso não é uma situação de quem encontrou Jesus. Quem encontra Jesus sai jubiloso. Não cabe em si mesmo de alegria quando nós temos um encontro com o Senhor. Né? Feito isso, esses homens voltam para Jerusalém, Pedro e João, caminho direto? Não, eles vão parando nas aldeias e vão falando de Jesus. Né? Aí o anjo fala para Filipe, vai lá para essa região que o pastor falou, lá na Gaza, que teve, em alguns anos, não sei como está ultimamente, teve um período de muita guerra com Israel, no lugar chamado Faixa de Gaza. Né? Eu não sei os mais novos, né? Mas a coisa de 20 anos, essa faixa de Gaza era quase todos os dias guerra. Tanto é que ficou tão comum que até o pessoal que não acompanha a Bíblia, esse tipo de coisa, começava a colocar em algumas ruas do Rio de Janeiro faixa de Gaza. Se eu não me engano, aquela Leopoldo Bulhões, atrás da Fiocruz, era a faixa de Gaza. Eu já passei de carro ali uma vez, tinha que pegar um negócio na Telerio, o pessoal de fuzil assim, caramba, mas tudo bem, ninguém mexia, não. Era o normal, faixa de Gaza. O cara já me falou, não, ali é faixa de Gaza. Bom, para você ver como a coisa foi comum, era muita guerra. Então, ele vai para essa região deserta. Mas o que é que Deus está vendo, irmãos? Deus está vendo um homem sedento da palavra de Deus, um homem que buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Né? Clama a mim e responder-te-eis, e anunciar-te-eis coisas grandes e ocultas que não sabes, mas eu sei. Né? Eu estou acrescentando algumas coisinhas, né? Não está exatamente assim, é mais curto. Mas o que Deus está dizendo assim é isso, clama, porque o que é que você acha? Você acha que eu, Deus, sei? Quer saber um pouquinho mais, né? Clama a mim. Coração sincero. Eu vou te apresentar mais coisas. Né? Então, irmãos, esse homem vai para lá. Interessante que a palavra diz o quê? Levantou-se e foi, prontamente. Não tem discussão. Já estava era a vocação do homem, Filipe, né? Vou para lá, sem saber o que encontrar. A pergunta, Deus já sabia que o etíope estava lá? Claro, né? Filipe sabia? Não. Filipe só obedeceu. Vai para o lugar deserto. Filipe dizia, Senhor, deserto não tem nada, areia. Mas ele foi. E está lá esse eunuco, até que o Espírito disse a Filipe, chega, te ajunta a este carro. Aí o que o pastor falou. E correndo o Filipe, já pensou uma carruagem, o cidadão do lado correndo, eu falei, esse cara quer me assaltar. Esse camarada quer me levar. Isso é um meliante aqui, quer levar, né? E o lugar está deserto, mas eu acho que os homens, tinha segurança, mas ele estava lendo em alta voz, então Filipe ouviu. Você leu o que você entende? Né? Aí ele já é guiado pelo Espírito para fazer a pergunta. Deus mandou para lá, irmãos, Deus vai prover. Né? No monte do Senhor se proverá, Deus proverá. Abraão foi nessa fé. Lembra quando vai sacrificar Isaac? Deus proverá para si um cordeiro, meu amado. Pai, Deus proverá. Eu creio que Deus proverá. Se ele mandou, e você está em íntima comunhão, está ouvindo a voz do Senhor, Deus proverá. Ele vai dar os recursos, né? Então, é importante isso. Agora, o que é que nós temos que filtrar? E hoje nós temos a palavra. É o que nós ouvimos. Né? Filtrar o que é de fora é fácil. Isso é do mundo. Agora, filtrar aquilo que se fala também usando o nome de Jesus. Isso é importante, porque senão nós somos enganados e gera uma tremenda confusão, descrença, heresias.
ou seja, não tem base na palavra, então nós temos o filtro. O filtro é a palavra. Não está de acordo com a palavra, pode ser o processo sobrenatural que for. Agora está de acordo com a palavra. Ok. Amém? O filtro é a palavra. Então, tem que filtrar. Então, o que é que Filipe tinha? Essa intimidade. Ele sabia quando era Deus. Ele não estava sendo enganado. Então, Deus se importa com a alma, não é? Há mais festas no céu quando um pecador se arrepende do que 99 justos. Estava aqui um homem pecador que se arrependeu. Né? Por quê? Ele era um pecador vil no sentido daquela coisa pior? Não, ele era um pecador porque ele era extremamente religioso. Ele ainda não tinha o... Né? E pecador religioso tem vários que cumprem tabela em qualquer... Não precisa colocar nome, igreja A, não sei o quê, enfim, grupo, não sei o quê. Não, a pessoa é fiel naquela religião dela, mas não conhece, né, o caminho, a verdade e a vida que é Jesus Cristo. Tá? Então era um homem que estava ali na palavra, mas estava pedindo socorro. Deus, como é que eu vou entender isso? Aí Deus dá a resposta para ele. Chegou alguém para dar a resposta. Fala, Claudinha. Agora, o Cleiton falando sobre esse negócio dele estar correndo, porque a importância da gente estar no estudo e a gente prestar atenção nessas coisas. Porque eu já li essa passagem uma vez, eu falei, meu Deus, como é que esse homem, correndo do lado de uma carruagem, conseguiu enxergar o que ele estava lendo? E aí agora eu fiquei descobrindo esse detalhe, que tudo aquilo que se lia, ele se lia em voz alta. Porque eu ficava imaginando, então, às vezes, são detalhes que, às vezes, se uma pessoa, às vezes, tenta pegar a gente... Só, Claudinha, não era essa letrinha aqui, fonte 8, tal, não, era outro, era rolos, né, diferente, tá? Só para... um negócio que você abre assim, nesse sentido, tá? Aquele tem um rolo, aquele rolo tem um nome, tá? A leitura não era, ele não tinha isso aqui ainda, né? Mesmo que fosse só o Antigo Testamento, não era isso aqui nessa letrinha. É que eu já vi esses pergaminhos, né? Mas eu pensei que eram aquelas letrinhas pequenas. Tá? Mas dava para ler. Pode até ser menor, tal, mas dava para ler em alta voz, tá? Mas amém. Não era agora de fato aqui, ó. Eu tenho uma que é a letra grande e uma outra que é um pouquinho menor, que tem que ter. Eu preciso do óculos para as duas, que eu preciso de óculos para perto. Então, ele vinha lendo, irmãos. Essa é a diferença. Amém, irmãos? Existe aqui algumas pequenas curiosidades que eu notei, mas o que eu queria que ficasse guardado no coração dos amados irmãos é a diferença do batismo, porque são os únicos dois nominados aqui. Se você pegar a multidão que ninguém fala de nome, mas um nome é falado, Simão. E o outro não é dito o nome, mas é identificado. O eunuco, superintendente de todos os tesouros de Candace, rainha da Etiópia. E você vê as diferenças. Quem saiu jubiloso e quem saiu ouvindo, você está em fel de amargura e em laço de iniquidade. Arrepende-te. Tá? Então, amados, o ato de descer as águas, dizer que crê, pode ser um ato externo apenas. Né? Procura se filtrar. Isso é tão sério que ao longo dos anos, né, teve um momento que os pais da igreja estabeleceram 3 anos de preparo para o batismo. Tá? Naquele tempo. Hoje você pode fazer com menor tempo. Mas teve um período que ficou... Por quê? Porque entrava 100, depois 50 sumia, voltava ao mesmo... Né? Então, com o tempo, você deixou 3 anos. Se essa pessoa aguentar ficar 3 anos com a gente, ela quer realmente ser batizada. Entendeu? Então, e tem pessoas que já chegam que o Senhor vai te dizer, pode derrubar na água, que isso aí só está faltando isso. Já é meu, já vê, né? Mas é sempre um desafio para os ministros, isso tudo, tal, e para o crente que está ouvindo e a pessoa que deseja se batizar. O que basta, é lícito se crer de todo o coração. Aí você confessa, né? Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que morreu por mim, né? E ressuscitou. Então, tá, irmãos, é isso. Vamos ficar de pé, né? 10 horas já era isso, terminamos de maneira mais tranquila. Só por curiosidade, eu estava vendo o comentário do
pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz, a título apenas de curiosidade, que desse período que o Filipe teve este encontro com o eunuco, aqui da Etiópia, até Atos 21, em que ele é um evangelista, né, se passaram 20 anos. Né? Está no livro dele. Eu falei, vou levar essa informação para os irmãos. Né? Eu não sabia, eu vi, está no livro dele, num comentário dele. Tá? Provavelmente ele deve ter feito as contas por causa do apóstolo Paulo, dos tempos, quando Paulo fala, e quando Paulo vai se encontrar. Ali, quando Paulo vai se encontrar com ele, é já para ir para Jerusalém, começa aqueles julgamentos de vários reis. Um rei vai passando a bola para o outro, até que ele vai parar em Roma. Né? Então, 20 anos, é um homem que perseverou? Então, perseverou. Não é a pessoa só que tem aquele, como diz, aquela semente que nasceu na rocha, né, na pedra, aquele pessoa, vem o sol e seca. Vai dar. Não vai porque não tem raiz. Não, esse homem tinha profundidade. Não é? Estilo diferente do Estevão. Né? Estevão era mais conhecedor da palavra, mais estilo, né? E estava falando com um público diferente. Né? Nada mais, nada menos que o Sinédrio, a nata de que se dizia dona da verdade. Então, Estevão era outro estilo. Talvez, se Estevão tivesse vivo na época, continuasse, fosse um pastor, um Timóteo da vida, alguém que profundamente conhecedor. E ele tinha muito conhecimento de Jesus. Ele conseguia ver Jesus nas Escrituras com muita facilidade. O Filipe, ele saía falando para quem estava lendo, o que estava em Isaías, o que estava na Torá, o que estava na... Isso aqui, ó, apontando para Jesus, esse sacrifício aqui é ele morrendo no nosso lugar, isso tudo. Né? E outra curiosidade que é falada também é que, regra geral, os samaritanos e os saduceus, eles só criam na Torá. Eles sabiam dos profetas, mas duvidavam da inspiração, a Torá. Os saduceus e os samaritanos também. Os fariseus, por isso que existia a diferença que nós falamos para vocês. Os fariseus criam tanto em ressurreição quanto em anjos. Já os saduceus já eram mais céticos quanto nem numa coisa, nem outra. E você vê que esse eunuco, ele está lendo o profeta. Então, ele dá credibilidade à palavra de Deus. Tanto a lei, quanto os profetas e os salmos. Né? E Jesus veio e bateu o martelo sobre isso, porque Jesus falou, está escrito de mim na lei, nos profetas e nos salmos. Infelizmente, já falei para vocês, os judeus, a sua grande maioria nos dias de hoje, leem de um ano, aliás, está tendo ano novo deles, tá? Ano novo do judeu. Não sei se é 5.000, não, varia, tem ano que cai em outubro, porque é ano lunar. É ano lunar, tá? Tem vez que cai no começo de outubro, tem vez que cai em setembro, esse ano está em setembro. Aí depois de determinado período, entra mais um mês, para compensar o ano lunar, a defasagem. É uma contagemzinha diferente, tá? Não sei se é 5.784, uma coisa assim, você sabe, Hugo, não? Qual ano não? Mas está tendo o ano novo judeu, ele faz uns 2 dias de comemoração, mais ou menos, tá? Então, sábado e hoje. E eles leem de um ano até o outro ano só a Torá. Divide em 52 semanas e leem só a Torá. Né? Então, não é de hoje isso. É um negócio que está desde lá atrás. Moisés, estão com Moisés na cabeça até hoje. É Moisés, 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 até o véu ser tirado, Paulo fala. Né? Quando o véu for tirado, tá? Bem, irmãos, tinha mais algumas curiosidades, mas é só a título de curiosidade aqui. O profeta Isaías, no capítulo 56, ele já apontava que tanto estrangeiros quanto eunucos, o próprio Deus já falava, eles vão me adorar. Tá? Os estrangeiros, eles vão me adorar igual aos filhos, ou mais do que os filhos. Já apontaram. Vamos orar agradecendo a Deus, 10h05, tem um intervalo. Senhor Deus e Pai, nós oramos a Ti nesta hora, agradecendo a Ti, ó Deus, por tudo que tens falado aos nossos corações. Nós queremos deixar diante de Ti a nossa gratidão por tudo que tens feito, ó Deus, e certamente pelo que ainda farás.
nos dá um intervalo, ó Deus abençoado, que continuemos, ó Deus, de todo o coração na tua presença e com os corações, teu Espírito venha preparar este solo, este terreno, para recebermos a palavra que tu já tens dado ao teu servo, que trará no dia de hoje. Nós oramos assim, agradecidos, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? 15 minutos.